Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Catherine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente. Três semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Catherine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Catherine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina. Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos e em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos. Tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Nida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas que não existiam, ou delírios, falsas crenças. Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas. Não tinha uma personalidade histérica
e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário. Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Catherine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente. Três semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Catherine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Catherine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina. Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos e em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos.
tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Nida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas que não existiam, ou delírios, falsas crenças. Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas. Não tinha uma personalidade histérica e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário a muitas de suas crenças. Catherine era uma pessoa relativamente simples e honesta. Não era uma intelectual e não poderia ter inventado os fatos, detalhes antes acontecimentos históricos, descrições e a poesia que passara através dela. Como psiquiatra, um cientista, eu estava certo de que o material se originava de alguma parte do seu inconsciente. Era real, fora de qualquer dúvida. Ainda que ela tivesse a perícia de uma atriz, não poderia ter recriado esses acontecimentos. Era tudo muito exato e específico, além de sua capacidade. Varia o propósito terapêutico da exploração das vidas passadas de Catherine. Uma vez tendo penetrado casualmente nesse novo domínio, sua melhora tornou-se impressionante. Foi muito rápida, sem ajuda de qualquer remédio. Há nesse campo algum poder curativo muito forte, um poder que parece muito mais eficiente do que a terapia convencional ou a medicina moderna. Ele inclui não só a lembrança e o reviver. Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Idas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Catherine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente.
3 semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Catherine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Catherine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina. Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos e em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos. Tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Nida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas que não existiam, ou delírios, falsas crenças. Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas. Não tinha uma personalidade histérica e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário a muitas de suas crenças. Catherine era uma pessoa relativamente simples e honesta. Não era uma intelectual e não poderia ter inventado os fatos, detalhes acontecimentos históricos, descrições e a poesia que passara através dela. Como psiquiatra, um cientista, eu estava certo de que o material se originava de alguma parte do seu inconsciente. Era real, fora de qualquer dúvida. Ainda que ela tivesse a perícia de uma atriz, não poderia ter recriado esses acontecimentos.
Era tudo muito exato e específico, além de sua capacidade. Avalia o propósito terapêutico da exploração das vidas passadas de Caterina. Uma vez tendo penetrado casualmente nesse novo domínio, sua melhora tornou-se impressionante. Foi muito rápida, sem ajuda de qualquer remédio. Há nesse campo algum poder curativo muito forte, um poder que parece muito mais eficiente do que a terapia convencional ou a medicina moderna. Ele inclui não só a lembrança e o reviver de acontecimentos traumáticos importantes, como também as afrontas diárias aos nossos corpos, mentes e egos. Nas minhas perguntas, enquanto vasculhávamos as vidas, eu procurava os modelos dessas agressões, tais como o abuso físico e emocional crônico, a pobreza e a fome, doenças e deficiências, preconceitos e perseguições constantes, fracassos repetidos e tudo mais. Fiquei atento também às tragédias mais intensas, como a experiência de uma morte traumática, estupro, catástrofe em massa, ou qualquer outro acontecimento terrível que pudesse deixar para sempre a sua marca. A técnica era semelhante à da recapitulação da infância na terapia convencional, exceto pelo fato de o espaço de tempo ser de milhares de anos e não dos usuais 10 ou 15. Portanto, as minhas perguntas eram mais diretas e orientadoras do que, do que na terapia convencional. Contudo, o sucesso da nossa exploração heterodoxa foi inquestionável. Ela e outros que mais tarde eu trataria com a regressão hipnótica estava sendo curada com extrema rapidez. Mas houve outra explicação para Caterine lembrar-se de suas vidas passadas? As lembranças poderiam ser transmitidas pelos genes? Essa possibilidade é cientificamente remota. A memória genética requer uma passagem ininterrupta do material genético de geração a geração. Caterine vivera pelo mundo inteiro e a sua linha genética fora interrompida repetidamente. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. E o que dizer de sua sobrevivência após a morte em um estado intermediário? Não havia um corpo e certamente nenhum material genético, e, no entanto, a lembrança continuava. Nenhum material genético e, no entanto, a lembrança continuava. Não, a explicação genética podia ser descartada. E a ideia de Jung sobre o inconsciente coletivo, um reservatório de todas as memórias e experiências humanas que poderiam de algum modo ser interceptadas. Culturas divergentes muitas vezes contêm símbolos semelhantes, mesmo nos sonhos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não é adquirido individualmente, mas herdado de alguma forma dentro da estrutura mental.
Ela inclui os motivos e as imagens que ressurgem em todas as culturas, sem um fundamento na tradição ou disseminação histórica. Achei que as lembranças de Catherine eram muito específicas para serem explicadas pelo conceito de Jung. Ela não revelava símbolos, imagens ou motivos universais. Oi, Andréia. As ideias de Jung pareciam vagas demais, e era preciso ainda considerar o estado intermediário. Levando-se tudo isso em conta, era a reencarnação que fazia mais sentido. O conhecimento de Catherine não só era minucioso e específico, como estava além de sua capacidade consciente. Ela sabia de coisas que não poderiam ter sido captadas num livro e depois temporariamente esquecidas. Era um conhecimento que não poderia ter sido adquirido na infância e depois igualmente suprimido da consciência ou reprimido. E os mestres e suas mensagens vinham através de Catherine, mas não eram dela. E a sabedoria deles também se refletia nas lembranças das suas vidas passadas. Eu sabia que as informações e mensagens eram verdadeiras, não só pelos muitos anos de cuidadoso estudo das pessoas, de suas mentes, cérebros e personalidades, mas também intuitivamente, antes mesmo da visita do meu pai e meu filho. Meu cérebro, com seus anos de treinamento científico atento, sabia disso assim como a minha intuição. Vejo potes cheios de uma espécie de óleo. Apesar do hiato de 3 semanas, Catherine entrara rapidamente num transe profundo. Estava de novo num outro corpo, numa outra época. Há olhos diferentes dentro dos potes. Parece ser um armazém ou algum lugar onde se guardam coisas. Os potes são vermelhos, feitos de uma terra vermelha. Tem faixas azuis ao redor da parte superior. Vejo homens na caverna. Estão mudando jarros e potes de lugar, empilhando-os e colocando-os numa determinada área. Tem as cabeças raspadas, não tem cabelo. A pele é marrom. Você está lá? Sim, estou vedando alguns jarros com cera, vedando a boca dos jarros com cera. Sabe para que usam esses olhos? Não. Você se vê? Olhe para você. Diga-me como você é. Ela parou como se estivesse se observando. Uso uma trança. Meus cabelos estão trançados. Visto uma espécie de roupa fina, de algodão fino. Tenho um arremate dourado. Trabalho para esses sacerdotes ou homens de cabeça raspadas? Meu trabalho é vedar os jarros com cera. Esse é o meu trabalho. Mas não sabe para que serão usados? Parece que para algum ritual religioso. Mas não tenho certeza do que é. É uma unção. Alguma coisa sobre a cabeça, na cabeça e nas mãos, Vejo um pássaro dourado no meu pescoço. É liso. Tem uma cauda lisa, muito lisa, e a cabeça aponta para baixo, para os meus pés. Para os seus pés? Sim. É assim que deve ser usado. Há uma substância preta e grudenta. Não sei o que é. Onde está? Num recipiente de mármore. Eles usam isso também, mas não sei para quê. Existe alguma coisa na caverna que você possa ler e me dizer o nome do país, do lugar onde vive o Haddad? Não há nada nas paredes. São vazias. Não sei o nome. Avancei no tempo. Frutas. Há um jarro branco, uma espécie de jarro branco. A alça na parte de cima é dourada. Tem uma incrustação dourada. E adentro, um óleo sagrado. Tem algo a ver com a passagem para o outro mundo.
É você quem vai passar agora? Não, não é ninguém que eu conheço. É seu trabalho também preparar as pessoas para essa passagem? Não. O sacerdote deve fazer isso, não eu. Nós só suprimimos os olhos do incenso. Qual é a idade que aparenta ter agora? 16. Mora com seus pais? Sim. Numa casa de pedra, uma espécie de morada de pedra, não é muito grande. É bastante quente e seca. O clima é muito quente. Vá até a sua casa. Estou lá. Vê outras pessoas de sua família? Vejo um irmão e minha mãe está lá e um bebê. O bebê de alguém. É seu? Não. O que é importante agora? Vá até alguma coisa importante e explique seus sintomas na vida atual. Precisamos compreender. Não há perigo na experiência. Vá até os acontecimentos. Ela respondeu num sussurro muito baixinho. Cada coisa de uma vez. Vejo pessoas morrendo. Pessoas morrendo? Sim. Eles não sabem o que é. Uma doença. De repente, achei que ela estava novamente em contato com a vida antiga que já havíamos examinado. Nela, uma peste provocada pela água, mataram o pai e um dos irmãos de Caterina. E também foi atingida, mas não morreu. Usava-se alho e outras ervas como prevenção. Ela ficara preocupada porque os mortos não estavam sendo adequadamente embalsamados. Agora nós nos aproximávamos daquela vida por um outro ângulo. Tem alguma coisa a ver com a água? Perguntei. Eles acreditam que sim. Está morrendo muita gente. Eu já sabia, filho. Mas você não morre disso. Não, não morro. Mas fica doente, adoece? Sim. Sinto muito frio, muito frio. Quero água, água. Acho que isso vem da água. É alguma coisa escura. Alguém morre. Quem? Meu pai e um dos meus irmãos. Minha mãe está bem. Ela se recupera, está muito fraca. É preciso enterrar os mortos. É preciso enterrá-los, mas se as pessoas estão preocupadas porque isso é contra as práticas religiosas. Quais são elas? Estava maravilhado com a coerência de suas lembranças, fato por fato, exatamente como contara vários meses antes. Mais uma vez, o desvio dos costumes funerários normais a deixava preocupadíssima. Colocam as pessoas em cavernas, corpos são mantidos lá, mas antes são preparados pelos sacerdotes. Deve-se embrulhá-lo e ungí-lo. Ficavam nas cavernas, mas agora há uma enchente. Dizem que a água é ruim. Não beba água. Há uma maneira de tratá-la? Alguma coisa funcionou? Dão-nos ervas, ervas diferentes. Os cheiros, as ervas, eu sinto o cheiro. Posso sentir o cheiro. Reconhece? É branco. Está dependurado no teto. Parece ar? Está dependurado por toda parte. As propriedades são semelhantes, sim. Suas propriedades coloca-se na boca, nas orelhas, no nariz, em todos os lugares. O cheiro é forte. Acredita-se que impeça os maus espíritos de entrarem no corpo. Tem que estampar todos os buracos, então. Púrpura, frutas ou alguma coisa redonda coberta de roxo com pele roxa. Reconhece a cultura familiar? Não sei. O roxo é alguma fruta? Tânis. Vai ajudá-la? É para a doença? Era, na época. Tânis, repeti, tentando novamente ver se ela falava sobre o que chamamos de tanino ou ácido tânico. É assim que chamaram Tânis? Eu só ouço Tânis. O que dessa vida ficou sepultado em sua vida atual? Por que continua voltando? O que é tão incômodo? A religião, respondeu Caterina rápido. A religião da época.
Era uma religião de medo, medo. Havia tantas coisas a temer e tantos deuses. Lembra-se dos nomes? Vejo Horus, vejo um preto, uma espécie parece um chacal. Está numa estátua. É um tipo de guardião. Vejo uma mulher, uma deusa com um capacete. Sabe o nome dela, da deusa? Osíris, Sírio, alguma coisa assim. Vejo um olho, só um olho numa corrente. É de ouro. Um olho? Sim. Que é Ator? O quê? Ator? Quem é? Nunca ouvira falar de Ator. Embora soubesse que Osíris, se a pronúncia estava correta, era o marido e irmão de Ísis, uma importante divindade egípcia. Hathor, aprendi mais tarde, era a deusa egípcia do amor, da alegria e da felicidade. É um dos deuses? Perguntei. Hathor, fez uma longa pausa. Pássaro, é liso, uma fênix. Ela se calou novamente. Siga em frente até seu último dia de vida. Vá até lá. Mas antes de morrer, diga-me o que vê. Ela respondeu num sussurro muito suave. Vejo pessoas e prédios. Vejo sandálias. Há um pano áspero, uma espécie de pano áspero. O que acontece? Vá até o momento de sua morte agora. O que lhe acontece? Você pode ver? Não vejo, não me vejo mais. Onde está? O que vê? Nada. Só escuridão. Uma luz cândida. Ela havia morrido, passado para o estado espiritual. Aparentemente, não precisou experimentar de novo a morte. Pode se aproximar da luz? Perguntei. Estou indo. Descansava tranquila, aguardando de novo. Pode recordar agora as lições daquela vida? Ainda tem consciência delas? Não, murmurou. Continuava esperando. De repente, pareceu alerta, embora ainda de olhos fechados, como sempre, ficavam durante o transe hipnótico. A cabeça girava de um lado para o outro. O que vê? O que está acontecendo? Sua voz estava mais alta. Acho alguém está falando comigo. Que dizem? Falam de paciência. É preciso ter paciência. Sim, continue. A resposta veio do mestre poeta. Paciência é senso de oportunidade. Tudo vem na sua hora. Não se pode apressar a vida. Ela não funciona em horários fixos, como tanta gente quer que seja. É preciso aceitar que não chega nos momentos sem pedir mais. Porém, a vida é eterna, por isso não morremos. Na verdade, nunca nascemos. Só passamos por fases distintas. Não há fim. O ser humano tem várias dimensões, mas o tempo não é como vemos, e sim medido por lições que devemos aprender. Houve uma longa pausa. O mestre poeta prosseguiu. Tudo se esclarecerá no momento certo. Você precisa poder digerir o conhecimento que já lhe passamos. Caterine calou-se. Há mais coisas que preciso aprender? Perguntei. Eles se foram, murmurou ela de mansinho. Não escuto ninguém. Então, nesse 8º capítulo, ela está em outra vida e o doutor faz um interrogatório para ela, para que ela melhore cada vez mais, para que ela se desenvolva e que a luz suprema do Pai a ilumine. E tudo é feito sem riscos, mas com um bom questionamento. Que a força da luz, do amor e da verdade nos inunde, nos proteja, proteja todas as pessoas do universo,
às suas famílias, aos amigos, a todos os grupos, e que possamos espalhar esse trabalho. Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Catherine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente. Três semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Catherine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Catherine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina. Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos, em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos. Tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Lida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas que não existiam, ou delírios, falsas crenças.
Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas, não tinha uma personalidade histérica e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário a muitas de suas crenças. Caterina era uma pessoa relativamente simples e honesta. Não era uma intelectual e não poderia ter inventado os fatos, detalhes acontecimentos históricos, descrições e a poesia que passara através dela. Como psiquiatra, um cientista, eu estava certo de que o material se originava de alguma parte do seu inconsciente. Era real, fora de qualquer dúvida. Ainda que ela tivesse a perícia de uma atriz, não poderia ter recriado esses acontecimentos. Era tudo muito exato e específico, além de sua capacidade. Avalia o propósito terapêutico da exploração das vidas passadas de Caterina. Uma vez tendo penetrado casualmente nesse novo domínio, sua melhora tornou-se impressionante. Foi muito rápida, sem ajuda de qualquer remédio. Há nesse campo algum poder curativo muito forte, um poder que parece muito mais eficiente do que a terapia convencional ou a medicina moderna. Ele inclui não só a lembrança e o reviver de acontecimentos traumáticos importantes, como também as afrontas diárias aos nossos corpos, mentes e egos. Nas minhas perguntas, enquanto vasculhávamos as vidas, eu procurava os modelos dessas agressões, tais como o abuso físico e emocional crônico, a pobreza e a fome, doenças e deficiências, preconceitos e perseguições constantes, fracassos repetidos e tudo mais. Fiquei atento também às tragédias mais intensas, como a experiência de uma morte traumática, estupro, catástrofe em massa, ou qualquer outro acontecimento terrível que pudesse deixar para sempre a sua marca. A técnica era semelhante à da recapitulação da infância na terapia convencional, exceto pelo fato de o espaço de tempo ser de milhares de anos e não dos usuais 10 ou 15. Portanto, as minhas perguntas eram mais diretas e orientadoras do que, do que na terapia convencional. Contudo, o sucesso da nossa exploração heterodoxa foi inquestionável. Ela e outros que mais tarde eu trataria com a regressão hipnótica estava sendo curada com extrema rapidez. Mas houve outra explicação para Caterine lembrar-se de suas vidas passadas? As lembranças poderiam ser transmitidas pelos genes? Essa possibilidade é cientificamente remota. A memória genética requer uma passagem ininterrupta do material genético de geração a geração.
Catherine vivera pelo mundo inteiro e a sua linha genética fora interrompida repetidamente. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. E o que dizer de sua sobrevivência após a morte, em um estado intermediário? Não havia um corpo e certamente nenhum material genético, e, no entanto, a lembrança continuava. Nenhum material genético e, no entanto, a lembrança continuava. Não, a explicação genética podia ser descartada. E a ideia de Jung sobre o inconsciente coletivo, um reservatório de todas as memórias e experiências humanas que poderiam de algum modo ser interceptadas. Culturas divergentes muitas vezes contêm símbolos semelhantes, mesmo nos sonhos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não é adquirido individualmente, mas herdado de alguma forma dentro da estrutura mental. Ela inclui os motivos e as imagens que ressurgem em todas as culturas, sem um fundamento na tradição ou disseminação histórica. Achei que as lembranças de Catherine eram muito específicas para serem explicadas pelo conceito de Jung. Ela não revelava símbolos, imagens ou motivos universais. Oi, Andréia. As ideias de Jung pareciam vagas demais, e era preciso ainda considerar o estado intermediário. Levando-se tudo isso em conta, era a reencarnação que fazia mais sentido. O conhecimento de Catherine não só era minucioso e específico, como estava além de sua capacidade consciente. Ela sabia de coisas que não poderiam ter sido captadas num livro e depois temporariamente esquecidas. Era um conhecimento que não poderia ter sido adquirido na infância e depois igualmente suprimido da consciência ou reprimido. E os mestres de suas mensagens vinham através de Catherine, mas não eram dela. E a sabedoria deles também se refletia nas lembranças das suas vidas passadas. Eu sabia que as informações e mensagens eram verdadeiras, não só pelos muitos anos de cuidadoso estudo das pessoas, de suas mentes, cérebros e personalidades, mas também intuitivamente, antes mesmo da visita do meu pai e meu filho. Meu cérebro, com seus anos de treinamento científico atento, sabia disso, assim como a minha intuição. Vejo potes cheios de uma espécie de óleo. Apesar do hiato de 3 semanas, Catherine entrara rapidamente num transe profundo. Estava de novo num outro corpo, numa outra época. Há olhos diferentes dentro dos potes. Parece ser um armazém ou algum lugar onde se guardam coisas. Os potes são vermelhos, feitos de uma terra vermelha. Tem faixas azuis ao redor da parte superior. Vejo homens a homens na caverna. Estão mudando jarros e potes de lugar, empilhando-os e colocando-os numa determinada área. Tem as cabeças raspadas, não tem cabelo. A pele é marrom. Você está lá? Sim, estou vedando alguns jarros com cera, vedando a boca dos jarros com cera. Sabe para que usam esses olhos? Não. Você se vê? Olhe para você.
Diga-me como você é. Ela parou como se estivesse se observando. Uso uma trança. Meus cabelos estão trançados. Visto uma espécie de roupa fina, de algodão fino. Tenho um arremate dourado. Trabalho para esses sacerdotes ou homens de cabeça raspadas. Meu trabalho é vedar os jarros com cera. Esse é o meu trabalho. Mas não sabe para que serão usados? Parece que para algum ritual religioso. Mas não tenho certeza do que é. É uma unção. Alguma coisa sobre a cabeça, na cabeça e nas mãos, nas mãos. Vejo um pássaro dourado no meu pescoço. É liso. Tem uma cauda lisa, muito lisa, e a cabeça aponta para baixo, para os meus pés. Para os seus pés? Sim. É assim que deve ser usado. Há uma substância preta, preta e grudenta. Não sei o que é. Onde está? Num recipiente de mármore. Eles usam isso também, mas não sei para quê. Existe alguma coisa na caverna que você possa ler e me dizer o nome do país, do lugar onde vive o Haddad? Não há nada nas paredes. Estão vazias. Não sei o nome. Avancei no tempo. Frutas. Há um jarro branco, uma espécie de jarro branco. A alça na parte de cima é dourada. Tem uma incrustação dourada. E adentro, um óleo sagrado. Tem algo a ver com a passagem para o outro mundo. É você quem vai passar agora? Não, não há ninguém que eu conheço. É seu trabalho também preparar as pessoas para essa passagem? Não. O sacerdote deve fazer isso, não eu. Nós só suprimimos os olhos do incenso. Qual é a idade que aparenta ter agora? 16. Mora com seus pais? Sim. Numa casa de pedra, uma espécie de morada de pedra, não é muito grande. É bastante quente e seca. O clima é muito quente. Vá até a sua casa. Estou lá. Vê outras pessoas de sua família? Vejo um irmão e minha mãe está lá e um bebê. O bebê de alguém. É seu? Não. O que é importante agora? Vá até alguma coisa importante e explique seus sintomas na vida atual. Precisamos compreender. Não há perigo na experiência. Vá até os acontecimentos. Ela respondeu num sussurro muito baixinho. Cada coisa de uma vez. Vejo pessoas morrendo. Pessoas morrendo? Sim. Eles não sabem o que é. Uma doença. De repente, achei que ela estava novamente em contato com a vida antiga que já havíamos examinado. Nela, uma peste provocada pela água, mataram o pai e um dos irmãos de Caterina. E também foi atingida, mas não morreu. Usava-se alho e outras ervas como prevenção. Ela ficara preocupada porque os mortos não estavam sendo adequadamente embalsamados. Agora nós nos aproximávamos daquela vida por um outro ângulo. Tem alguma coisa a ver com a água? Perguntei. Eles acreditam que sim. Está morrendo muita gente. Eu já sabia, enfim. Mas você não morre disso. Não morro. Mas fica doente, adoece? Sim. Sinto muito frio, muito frio. Quero água. Acho que isso vem da água. É alguma coisa escura. Alguém morre. Quem? Meu pai e um dos meus irmãos. Minha mãe está bem. Ela se recupera, está muito fraca. É preciso enterrar os mortos. É preciso enterrá-los, mas se as pessoas estão preocupadas porque isso é contra as práticas religiosas. Quais são elas? Estava maravilhado com a coerência de suas lembranças, fato por fato, exatamente como contara vários meses antes. Mais uma vez, o desvio dos costumes funerários normais a deixava preocupadíssima. Colocam as pessoas em cavernas, corpos são mantidos lá.
mas antes são preparados pelos sacerdotes. Deve-se embrulhá-lo e ungí-los. Ficavam nas cavernas, mas agora há uma enchente. Dizem que a água é ruim. Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Catherine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente. Três semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Catherine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Catherine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina. Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos, e em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos. Tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Lida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas
delírios, falsas crenças. Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas. Não tinha uma personalidade histérica e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário a muitas de suas crenças. Caterina era uma pessoa relativamente simples e honesta. Não era uma intelectual e não poderia ter inventado os fatos, detalhes acontecimentos históricos, descrições e a poesia que passara através dela. Como psiquiatra, um cientista, eu estava certo de que o material se originava de alguma parte do seu inconsciente. Era real, fora de qualquer dúvida. Ainda que ela tivesse a perícia de uma atriz, não poderia ter recriado esses acontecimentos. Era tudo muito exato e específico, além de sua capacidade. Avalia o propósito terapêutico da exploração das vidas passadas de Caterina. Uma vez tendo penetrado casualmente nesse novo domínio, sua melhora tornou-se impressionante. Foi muito rápida, sem ajuda de qualquer remédio. Há nesse campo algum poder curativo muito forte, um poder que parece muito mais eficiente do que a terapia convencional ou a medicina moderna. Ele inclui não só a lembrança e o reviver de acontecimentos traumáticos importantes, como também as afrontas diárias aos nossos corpos, mentes e egos. Nas minhas perguntas, enquanto vasculhávamos as vidas, eu procurava os modelos dessas agressões, tais como o abuso físico e emocional crônico, a pobreza e a fome, doenças e deficiências, preconceitos e perseguições constantes, fracassos repetidos e tudo mais. Fiquei atento também às tragédias mais intensas, como a experiência de uma morte traumática, estupro, catástrofe em massa, ou qualquer outro acontecimento terrível que pudesse deixar para sempre a sua marca. A técnica era semelhante à da recapitulação da infância na terapia convencional, exceto pelo fato de o espaço de tempo ser de milhares de anos e não dos usuais 10 ou 15. Portanto, as minhas perguntas eram mais diretas e orientadoras do que, do que na terapia convencional. Contudo, o sucesso da nossa exploração heterodoxa foi inquestionável. Ela e outros que mais tarde eu trataria com a regressão hipnótica estava sendo curada com extrema rapidez. Mas houve outra explicação para Caterine lembrar-se de suas vidas passadas? As lembranças poderiam ser transmitidas pelos genes? Essa possibilidade é cientificamente remota. A memória genética requer uma passagem ininterrupta
do material genético de geração a geração. Catherine vivera pelo mundo inteiro e a sua linha genética fora interrompida repetidamente. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. Ela morria numa enchente com sua filha, ou era estéril ou morria ainda jovem. Seu reservatório genético terminava e não era mais transmitido. E o que dizer de sua sobrevivência após a morte, em um estado intermediário? Não havia um corpo e certamente nenhum material genético, e, no entanto, a lembrança continuava. Nenhum material genético e, no entanto, a lembrança continuava. Não, a explicação genética podia ser descartada. E a ideia de Jung sobre o inconsciente coletivo, um reservatório de todas as memórias e experiências humanas que poderiam de algum modo ser interceptadas. Culturas divergentes muitas vezes contêm símbolos semelhantes, mesmo nos sonhos. Segundo Jung, o inconsciente coletivo não é adquirido individualmente, mas herdado de alguma forma dentro da estrutura mental. Ela inclui os motivos e as imagens que ressurgem em todas as culturas, sem um fundamento na tradição ou disseminação histórica. Achei que as lembranças de Catherine eram muito específicas para serem explicadas pelo conceito de Jung. Ela não revelava símbolos, imagens ou motivos universais. Oi, Andréia. As ideias de Jung pareciam vagas demais, e era preciso ainda considerar o estado intermediário. Levando-se tudo isso em conta, era a reencarnação que fazia mais sentido. O conhecimento de Catherine não só era minucioso e específico, como estava além de sua capacidade consciente. Ela sabia de coisas que não poderiam ter sido captadas num livro e depois temporariamente esquecidas. Era um conhecimento que não poderia ter sido adquirido na infância e depois igualmente suprimido da consciência ou reprimido. E os mestres e suas mensagens vinham através de Catherine, mas não eram dela. E a sabedoria deles também se refletia nas lembranças das suas vidas passadas. Eu sabia que as informações e mensagens eram verdadeiras, não só pelos muitos anos de cuidadoso estudo das pessoas, de suas mentes, cérebros e personalidades, mas também intuitivamente, antes mesmo da visita do meu pai e meu filho. Meu cérebro, com seus anos de treinamento científico atento, sabia disso, assim como a minha intuição. Vejo potes cheios de uma espécie de óleo. Apesar do hiato de 3 semanas, Catherine entrara rapidamente num transe profundo. Estava de novo num outro corpo, numa outra época. Há olhos diferentes dentro dos potes. Parece ser um armazém ou algum lugar onde se guardam coisas. Os potes são vermelhos, feitos de uma terra vermelha. Tem faixas azuis ao redor da parte superior. Vejo homens na caverna. Estão mudando jarros e potes de lugar, empilhando-os e colocando-os numa determinada área. Tem as cabeças raspadas, não tem cabelo. A pele é marrom. Você está lá? Sim, estou vedando alguns jarros com cera, vedando a boca dos jarros com cera. Sabe para que usam esses olhos?
Não. Você se vê? Olhe para você. Diga-me como você é. Ela parou como se estivesse se observando. Uso uma trança. Meus cabelos estão trançados. Visto uma espécie de roupa fina, de algodão fino. Tenho um arremate dourado. Trabalho para esses sacerdotes ou homens de cabeça raspadas? Meu trabalho é vedar os jarros com cera. Esse é o meu trabalho. Mas não sabe para que serão usados? Parece que para algum ritual religioso. Mas não tenho certeza do que é. É uma unção. Alguma coisa sobre a cabeça, na cabeça e nas mãos, nas mãos. Vejo um pássaro dourado no meu pescoço. É liso. Tem uma cauda lisa, muito lisa, e a cabeça aponta para baixo, para os meus pés. Para os seus pés? Sim, é assim que deve ser usado. Há uma substância preta, preta e grudenta. Não sei o que é. Onde está? Num recipiente de mármore. Eles usam isso também, mas não sei para quê. Existe alguma coisa na caverna que você possa ler e me dizer o nome do país, do lugar onde vive o Haddad? Não há nada nas paredes. Estão vazias. Não sei o nome. Avancei no tempo. Frutas. Há um jarro branco, uma espécie de jarro branco. A alça na parte de cima é dourada. Tem uma incrustação dourada. E adentro, um óleo sagrado. Tem algo a ver com a passagem para o outro mundo. É você quem vai passar agora? Não, não é ninguém que eu conheço. É seu trabalho também preparar as pessoas para essa passagem? Não. O sacerdote deve fazer isso, não eu. Nós só suprimimos os olhos do incenso. Qual é a idade que aparenta ter agora? 16. Mora com seus pais? Sim. Numa casa de pedra, uma espécie de morada de pedra, não é muito grande. É bastante quente e seca. O clima é muito quente. Vá até a sua casa. Estou lá. Vê outras pessoas de sua família? Vejo meu irmão e minha mãe está lá e um bebê. O bebê de alguém. É seu? Não. O que é importante agora? Vá até alguma coisa importante e explique seus sintomas na vida atual. Precisamos compreender. Não há perigo na experiência. Vá até os acontecimentos. Ela respondeu num sussurro muito baixinho. Cada coisa de uma vez. Vejo pessoas morrendo. Pessoas morrendo? Sim. Eles não sabem o que é. Uma doença. De repente, achei que ela estava novamente em contato com a vida antiga que já havíamos examinado. Nela, uma peste provocada pela água, mataram o pai e um dos irmãos de Caterina. E também foi atingida, mas não morreu. Usava-se alho e outras ervas como prevenção. Ela ficara preocupada porque os mortos não estavam sendo adequadamente embalsamados. Agora nós nos aproximávamos daquela vida por um outro ângulo. Tem alguma coisa a ver com a água? Perguntei. Eles acreditam que sim. Está morrendo muita gente. Eu já sabia, enfim. Mas você não morre disso. Não morro. Mas fica doente, adoece? Sim. Sinto muito frio, muito frio. Quero água, água. Acho que isso vem da água. É alguma coisa escura. Alguém morre. Quem? Meu pai e um dos meus irmãos. Minha mãe está bem. Ela se recupera, está muito fraca. É preciso enterrar os mortos. É preciso enterrá-los, mas se as pessoas estão preocupadas porque isso é contra as práticas religiosas. Quais são elas? Estava maravilhado com a coerência de suas lembranças, fato por fato, exatamente como contara vários meses antes. Mais uma vez, o desvio dos costumes funerários normais a deixava preocupadíssima.
Colocam as pessoas em cavernas. Corpos são mantidos lá, mas antes são preparados pelos sacerdotes. Deve-se embrulhá-lo e ungí-lo. Ficavam nas cavernas, mas agora há uma enchente. Dizem que a água é ruim. Não beba água. Há uma maneira de tratá-la? Alguma coisa funcionou? Dão-nos ervas diferentes. Os cheiros, as ervas, eu sinto o cheiro. Posso sentir o cheiro. Reconhece? É branco. Está dependurado no teto. Parece ar. Está dependurado por toda parte. As propriedades são semelhantes, sim. Suas propriedades coloca-se na boca, nas orelhas, no nariz, em todos os lugares. O cheiro é forte. Acredita-se que impeça os maus espíritos de entrarem no corpo. Tem que estampar todos os buracos, então. Púrpura, frutas ou alguma coisa redonda coberta de roxo com pele roxa. Reconhece a cultura familiar? Não sei. O roxo é alguma fruta? Tânis. Vai ajudá-la? É para a doença? Era, na época. Tânis, repeti, tentando novamente ver se ela falava sobre o que chamamos de tanino ou ácido tânico. É assim que chamaram Tânis? Eu só ouço Tânis. O que dessa vida ficou sepultado em sua vida atual? Por que continua voltando? O que é tão incômodo? A religião, respondeu Caterine rápido. A religião da época era uma religião de medo. Havia tantas coisas a temer e tantos deuses. Lembra-se dos nomes? Vejo Horus, vejo um preto, uma espécie parece um chacal. Está numa estátua. É um tipo de guardião. Vejo uma mulher, uma deusa com um capacete. Sabe o nome dela, da deusa? Osíris, Sírio, alguma coisa assim. Vejo um olho, só um olho numa corrente. É de ouro. Um olho? Sim. Que é Ator? O quê? Ator? Quem é? Nunca ouvira falar de Ator. Embora soubesse que Osíris, se a pronúncia estava correta, era o marido e irmão de Ísis, uma importante divindade egípcia. Hathor, aprendi mais tarde, era a deusa egípcia do amor, da alegria e da felicidade. É um dos deuses? Perguntei. Hathor. Fez uma longa pausa. Pássaro, é liso, uma fênix. Ela se calou novamente. Siga em frente até seu último dia de vida. Vá até lá. Mas antes de morrer, diga-me o que vê. Ela respondeu num sussurro muito suave. Vejo pessoas e prédios. Vejo sandálias. Há um pano áspero, uma espécie de pano áspero. O que acontece? Vá até o momento de sua morte agora. O que lhe acontece? Você pode ver? Não vejo, não me vejo mais. Onde está? O que vê? Nada. Só escuridão. Uma luz cândida. Ela havia morrido, passado para o estado espiritual. Aparentemente, não precisou experimentar de novo a morte. Pode se aproximar da luz? Perguntei. Estou indo. Descansava tranquila, aguardando de novo. Pode recordar agora as lições daquela vida? Ainda tem consciência delas? Não, murmurou. Continuava esperando. De repente, pareceu alerta, embora ainda de olhos fechados, como sempre, ficavam durante o transe hipnótico. A cabeça girava de um lado para o outro. O que vê? O que está acontecendo? Sua voz estava mais alta. Acho alguém está falando comigo. Que dizem? Falam de paciência. É preciso ter paciência. Sim, continue. A resposta veio do mestre poeta. Paciência é senso de
oportunidade. Tudo vem na sua hora. Não se pode apressar a vida, ela não funciona em horários fixos, como tanta gente quer que seja. É preciso aceitar o que nos chega nos momentos sem pedir mais. Porém, a vida é eterna, por isso não morremos. Na verdade, nunca nascemos. Só passamos por fases distintas. Não há fim. O ser humano tem várias dimensões, mas o tempo não é como vemos, e sim medido por lições que devemos aprender. Houve uma longa pausa. O mestre poeta prosseguiu. Tudo se esclarecerá no momento certo. Você precisa poder digerir o conhecimento que já lhe passamos. Caterine calou-se. Há mais coisas que preciso aprender? Perguntei. Eles se foram, murmurou ela de mansinho. Não escuto ninguém. Então, nesse 8º capítulo, ela está em outra vida. Hoje vamos ler o 8º capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Esse livro é todo resultado de cada análise que ele ia fazendo com Caterine, que foi a responsável para que ele despertasse para o foco da reencarnação e de outras vidas. Ele era um médico tradicional e foi despertado por sua cliente. Três semanas se passaram antes do nosso próximo encontro. Nas férias, deitado numa praia tropical, tive tempo e distância para refletir em tudo que se revelou através de Caterine, a regressão hipnótica a vidas passadas, com observações e explicações detalhadas de objetos, processos e fatos dos quais ela não tinha conhecimento acordada no seu estado normal. A superação dos seus sintomas através das regressões, uma melhora nem remotamente alcançada pela psicoterapia convencional durante os primeiros 18 meses de tratamento. Revelações assustadoramente exatas do após-morte, do estado espiritual, transmitindo conhecimento a que ela não tinha acesso. Poesia espiritual e aulas sobre as dimensões após a morte, sobre a vida e morte, nascer e renascer, ministradas pelos espíritos mestres, que falavam com uma sabedoria e um estilo bem distante da capacidade de Caterine. Havia realmente muita coisa em que pensar. Durante anos eu tratara de centenas, talvez milhares de pacientes psiquiátricos que refletiam todo o espectro de distúrbios emocionais. Dirigir unidades para pacientes internados em 4 importantes faculdades de medicina:
Passara anos em salas de emergência psiquiátrica, em clínicas para pacientes externos e em diversas outras situações, avaliando e tratando desses pacientes. Sabia tudo sobre alucinações visuais e auditivas e delírios esquizofrênicos. Tratara de muita gente com sintomas limítrofes e distúrbios de caráter histérico, inclusive personalidades divididas ou múltiplas. Fora professor de alcoolismo e abuso de drogas, curso instituído pelo National Institute of Drug Abuse. Nida estava bem familiarizado com a gama de efeitos das drogas sobre o cérebro. Catherine não apresentava nenhum desses sintomas ou síndromes. O que ocorrera não era a manifestação de uma doença psiquiátrica. Ela não era psicótica, desligada da realidade. Jamais tivera alucinações, ver ou ouvir coisas que não existiam, ou delírios, falsas crenças. Não usava drogas nem apresentava traços sociopatas. Não tinha uma personalidade histérica e não demonstrava tendências dissociativas. Isto é, estava em geral consciente do que fazia e pensava. Não funcionava no piloto automático, nem jamais teve personalidades divididas ou múltiplas. O material que ela fornecia ultrapassava sua capacidade tanto no estilo como no conteúdo. Alguns elementos eram particularmente mediúnicos, como as referências a fatos específicos do meu próprio passado, por exemplo, conhecimento sobre meu pai e meu filho, e do seu também. Era um conhecimento a que ela jamais tivera acesso e nem acumulada na sua vida atual. Esse conhecimento, assim como toda experiência, era estranho à sua cultura e educação e contrário a muitas de suas crenças. Catherine era uma pessoa relativamente simples e honesta. Não era uma intelectual e não poderia ter inventado os fatos, detalhes antes acontecimentos históricos, descrições e a poesia que passara através dela. Como psiquiatra, um cientista, ele estava certo de que o material se originava de alguma parte do seu inconsciente. Era real, fora de qualquer dúvida. Ainda que ela tivesse a perícia de uma atriz, não poderia ter recriado esses acontecimentos. Era tudo muito exato e específico, além de sua capacidade. Avalia o propósito terapêutico da exploração das vidas passadas de Catherine. Uma vez tendo penetrado casualmente nesse novo domínio, sua melhora tornou-se impressionante. Foi muito rápida, sem ajuda de qualquer remédio. Há nesse campo algum poder curativo muito forte, um poder que parece muito mais eficiente do que a terapia convencional ou a medicina moderna. Ele inclui não só a lembrança e o reviver de acontecimentos traumáticos importantes, como também as afrontas diárias aos nossos corpos, mentes e egos. Nas minhas perguntas, enquanto vasculhávamos as vidas, eu procurava os modelos dessas agressões, tais como o abuso físico e emocional crônico, a pobreza e a fome, doenças e deficiências, preconceitos e perseguições constantes, fracassos repetidos e tudo mais. Fiquei atento também às tragédias mais intensas, como a experiência de uma morte traumática, estupro, catástrofe em massa, ou qualquer outro acontecimento terrível que pudesse deixar para sempre a sua marca. A técnica era